Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 31 de julho. Agora na Espanha, 11 horas e 47 minutos. No Brasil, 6 e 47 da manhã. Eu tô aqui no gráfico mensal da BTC, gente. Vocês têm noção do que vai significar o candle, cujo desenho vai começar amanhã, 1º de agosto? Ele vai estar com a base do corpo real já totalmente engolfada por esse candle aqui de julho, cujo desenho termina hoje. Então, gente, vem um engolfamento forte, fora o fato de que o candle no semanal, no mensal, o de julho, ficou com um fundo agressivamente ascendente em relação ao candle mensal de junho. Ou seja, a gente já vai inaugurar o corpo real do candle mensal de agosto bem engolfado pelo candle de julho e os três candles com os fundos agressivamente ascendentes. Então é bem provável que a gente já tenha conhecido o fundo dessa história. No mensal, onde a inércia movimentacional é muito mais brutal, quando acontece essa sequência de fundos ascendentes, é porque já houve o fundo dessa história correcional. Na projeção aqui no mensal, a boca de jacaré segue aqui se abrindo na nebulosidade esverdeada, o que indica que os compradores, mesmo com essa corretiva aqui, que fez a BTC cair de 69 para 17.592, os compradores mal perderam o controle do ativo, já que essa tendência, na verdade, veio lá dos 3 mil dólares. Ó. Então, a gente bateu de 3 mil para 69, corrigimos para 17, a nebulosidade nem ficou avermelhada, ou seja, os vendedores nem assumiram o controle do ativo e a gente já vai se desdobrar numa mega pernada impulsiva. Vocês vejam que aqui no RSI estocástico não tem mais para onde cair. Basicamente, foi uma corretiva para fazer o ativo se aproximar aqui do patamar da nuvem de Shimoku, chegou a perder a linha inferior, mas rapidamente a gente vai voltar ao encontro dessa faixa de justiça do preço que se situa entre a linha inferior, que está em 35 mil, e a linha superior da nuvem, que está em 41.400 e pouco. Já a gente já vai retornar de forma até agressiva para esse patamar, que é, em tese, a faixa de justiça do preço. No diário ficou bonito, porque a gente basicamente testou a aresta superior da nuvem, batemos, cedemos, é normal, a BTC sente a resistência imposta pela aresta superior da nuvem. A gente basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner. Na projeção aqui no diário, a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante. Já a gente deve criar uma bela nebulosidade esverdeada. No squeeze a gente já abriu mais uma barrinha de amplitude ondulacional comprador, escalando para os quadrantes mais tópicos da métrica, ou seja, tudo leva a crer que vem um pump espasmódico aí. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, a gente vai ter a virada da VWAP mensal nas próximas horas, isso aqui vai escalar para cima, a nova banda vai se formar a partir desse patamar de 23.700, isso é bom, porque na última virada de VWAP a gente deu um dump e agora a gente vai devolver com um pump. Ficou meio que uma cabeça de Bart invertida aqui na banda de VWAP mensal. É uma movimentação padrão da BTC. Na migração em direção à VWAP anual, a gente segue desenhando essa canaleta virtual de alta que só deve encontrar algum refresco quando bater aqui em 30 mil, que é essa camada congestional, para aí sim formar mais um pullback e depois um espasmo em direção a 32, 33 mil, onde está a VWAP anual. E no nosso gráfico intraday, a BTC está acadêmica, vamos colocar assim, bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, bateu na lower, voltou para VWAP, daqui a pouco eu vou dar os sinais na sala de sinais, provavelmente serão sinais que vão fechar rapidamente, porque no intraday a BTC está absolutamente acadêmica, exatamente como ontem, os sinais fecharam muito rápido, os assinantes saíram num lucro razoável. Gente, tem uma reportagem muito interessante aqui na Bloomberg, dando conta, suscitando os motivos pelos quais o mundo cripto recua diante dessas investidas da SEC, que arbitrariamente, de forma absolutamente subjetiva, imputa a alguns tokens a condição de títulos
de securities passíveis de controle por esse órgão regulatório federal norte-americano. E isso fatalmente vai bater as portas dos tribunais. Então, essa inundação de questionamentos judiciais sobre o espectro regulatório da SEC sobre moedas digitais, ativos digitais, está forçando o Legislativo Federal norte-americano a criar logo um marco legal e acabar com esse hiato legislativo. Isso é muito bom. Os críticos do mundo cripto acham que isso seria o começo do fim da criptografia, essa caça às bruxas promovida principalmente pela SEC. Agora até a Trade Commission, o Comitê de Fiscalização de Commodities e de Futuros norte-americano, também agora está investindo contra o mundo cripto. Mas principalmente a SEC, capitaneada pela SEC, essa investida muito provavelmente tem como pano de fundo a reação do establishment financeiro tradicional, que está em vias de ver o seu negócio completamente revolucionado, vamos colocar assim. Muitos atores de Wall Street vão ter os seus negócios extintos diante do crescimento exponencial das DEXs, das DeFis. Mas isso é bom, gente. Num primeiro momento, pode até ser ruim para o mundo cripto. Mas, num segundo momento, está forçando sim as casas legislativas mundo afora a pontificarem logo um marco legal em favor dos criptoativos. E Dubai autoriza a FTX a operar integralmente na região através de uma licença. Dubai está querendo se transformar num hub de blockchain e cripto e está conseguindo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Ethereum pode explodir inesperadamente para novos máximos se ela entregar realmente a ETH 2.0, a Ethereum Merge. Lembrando, gente, que a fusão dos dois consensos, do Proof of Work com Proof of Stake, já foi objeto de mais de 10 atrasos. Fazer uma blockchain cujo consenso seja Proof of Stake, com milhões de validadores, sem comprometer a segurança da rede, é como levar o homem à lua. Se tiver mais um delay, pode ser que o preço seja afetado e efetivamente isso é algo normal, porque o tamanho da complexidade dessa arquitetura que a Ethereum está promovendo não tem precedente. Tirando a Ethereum, que está com uma arquitetura altamente complexa e descentralizada, o ecossistema que seria mais descentralizado, e efetivamente é o mais descentralizado atualmente, seria a Polkadot Kusama, que tem milhares de nomeadores, depois tem uma descentralização numa camada de milhares de nomeadores, depois uma descentralização numa camada de milhares de validadores, e na prática isso redunda numa descentralização em termos de milhões de possibilidades se houver ou porventura alguma força externa, como órgãos de segurança norte-americanos querendo congelar ou promover um freeze de ativos, eles teriam que promover um consenso entre milhares de nomeadores e milhares de validadores que obviamente não conseguiria ser alcançado. E é isso que protege os nossos ativos na blockchain, cujo consenso seja Proof of Stake, é a absoluta impossibilidade de reunir todos os atores e promover um freeze nos nossos ativos. A Polkadot tem uma arquitetura complexa em camadas que efetivamente a tornam teoricamente imunes a um freeze, a um consenso, como aconteceu com o hard fork da Terra Luna. Eles simplesmente viram que o despegue ficou totalmente irreversível, o despegue da stablecoin 100% algorítmica. O Ducon foi lá, fez um grupo de WhatsApp, reuniu lá os 100 validadores e criaram a Luna 2. Isso não seria possível numa Polkadot, justamente porque a complexidade da arquitetura impede um freeze, um hard fork, enfim. É uma arquitetura que protege os nossos ativos. Pouca gente dá valor à descentralização, mas é ela que protege os nossos ativos. E a ETH 2.0, a Ethereum Merge, com esses milhões de validadores, vão tornar virtualmente inviável qualquer possibilidade de fork ou freeze dos nossos ativos. E
o Putin, que é líder é o chefe de Estado da Rússia e é um dos líderes da OPEP, ele está junto com Mohammed bin Salman evitando que a OPEP reduza os preços nesse jogo de xadrez geopolítico financeiro internacional. Eu avisei aqui no canal desde o início desse conflito que o alinhamento do Mohammed bin Salman com Vladimir Putin iria impedir toda essa pressão norte-americana, o Joe Biden visitando o Mohammed bin Salman para tentar convencê-lo a aumentar a produção de óleo na Arábia Saudita. O Mohammed bin Salman prometeu pro Biden que ia aumentar de 11 milhões de barris dia para 14, 15 milhões. Isso não aconteceu. O próprio Putin e o Mohammed bin Salman, eles estão alinhados nessa cruzada geopolítica financeira internacional e, enfim, isso só vai aumentar a pressão inflacionária na zona do euro nos Estados Unidos e tornando inócuo qualquer comportamento hawkish do Federal Reserve, como eu havia reportado. Esse jogo de xadrez que o Vladimir Putin está jogando com o Ocidente é muito interessante. E a Nancy Pelosi fez um pit stop no Havaí. Ela está fazendo uma visita de Estado em direção à Ásia, mas não citou a palavra Taiwan. Ou seja, as ameaças da China talvez tenham surtido algum efeito. Ou o Pentágono avisou que o avião dela poderia ser abatido por forças chinesas se ela ficasse insistindo em fazer uma visita de Estado à ilha de Taiwan. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E depois da renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi na Itália, um novo governo italiano eurocético e de extrema direita está chegando ao poder. Isso talvez, gente, seja o estopim do desmoronamento da zona do euro, principalmente, já que é insustentável o que o Banco Central Europeu está fazendo, vendendo títulos alemães para comprar títulos italianos e gregos, num verdadeiro esquema Ponzi. Talvez a chegada desse governo eurocético ao poder na Itália seja o estopim do fim da União Europeia e da própria zona do euro. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Europa não está nada bem, economicamente falando, e esse governo hostil à União Europeia que está se desdobrando na Itália pode ser, sim, o começo do fim. Gente, a BTC segue resiliente diante do tamanho das incertezas no horizonte geopolítico e financeiro internacional. Vocês hão de convir que a Nasdaq está virada numa shit coisa diante da resiliência da BTC, que em condições normais de temperatura e pressão, diante de todas essas incertezas, já deveria estar testando novos mínimos, e ela faz justamente o contrário, ela está testando novos máximos. O gráfico mensal, no caso, tá ficando maravilhoso, com fundos claramente ascendentes. No mensal, gente, onde há uma inércia movimentacional muito mais brutal, quando os fundos estão ascendentes, é porque a gente já conheceu o fundo dessa história, que muito provavelmente ficou ali em 17.592. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer ApeCoin, que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.